Fala galera, bora para mais um vídeo de analisando empresas americanas. Hoje a gente vai dar uma olhada na Intel, uma empresa que me pediram nos comentários, inclusive, se você tem alguma empresa que você quer que a gente analise, manda aí nos comentários que a gente dá uma olhada. Esse foi o pedido do último vídeo, que eu trouxe 3 empresas para dar uma olhada em março. Então se você não assistiu, assiste lá que ficou bem legal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, a empresa que a gente vai dar uma olhada hoje é a Intel. Para quem não sabe, a empresa ela tá passando por anos bem complicados aí. Os últimos anos foram terríveis. Lucro líquido negativo, ou seja, o que a gente quer entender aqui é se a gente está diante de uma grande oportunidade ou de uma grande cilada, né? Então bora para os números da empresa aqui. Dando uma olhada aqui na visão geral da empresa, a gente vê que ela é negociada a 88 bilhões, não paga mais dividendos. Ela pagou dividendos por vários anos, inclusive de maneira muito saudável, crescendo ano após ano, né? Coisa bonita, até 2022. Aí ela deu uma estacionada, cortou pela metade os dividendos até zerar, porque a empresa está dando prejuízo, não tem por que ficar pagando dividendo. Mas assim, era saudável até então, um ponto positivo para a empresa. Dando uma olhada aqui na receita da empresa, a gente vê que ela tem várias frentes, é bem diversificada. O carro-chefe dela continua sendo os processadores, né? Os famosos processadores, que é o que a maioria das pessoas conhece da empresa. O meu computador tem um processador Intel, provavelmente o seu computador também tem o Intel, né? Os famosos Intel Core, mas ela tem algumas outras frentes também. Ela tem processadores para data center, para inteligência artificial, e a frente que ela está atuando mais forte agora é o que ela chama de Intel Foundry, que é produzir chips para outras empresas, né? Para empresas terceiras, como a Qualcomm, a AMD, Apple, e é nisso que ela está investindo bastante. A gente vai falar um pouco sobre isso, que talvez possa ser a luz no final do túnel para a empresa, mas por hora o que a gente pode tirar de positivo é que ela tem várias frentes de atuação aqui, né, para faturar. Bom, bora dar uma olhada aqui nos números da empresa, e para a gente analisar com qualidade a Intel, a gente vai ter que dividir a empresa em 2 períodos, até 2021 e a partir de 2021. Então se a gente olhar até 2021, a gente vê que ela tem uma receita total crescendo, não é de maneira muito estável, bonitinha, ano após ano, como a gente gosta, mas estava crescendo, saiu de 30 e pouco, vários anos para 38, aí depois foi vários anos de 50 e pouco, até chegar a 60 e no auge aqui em 2021, que chegou quase 80 bilhões, ou seja, bem saudável. O lucro líquido acompanhou essa toada, né? Então saiu de 5 bilhões, aí ficou meio de lado, aí depois foi para casa dos 11, 12 bilhões, ficou de lado, aí foi para casa dos 20 bilhões, ficou de lado, até chegar aos quase 21 bilhões em 2020, que foi o auge dela, ou seja, foi crescendo de maneira saudável, ela sempre teve números positivos, até aí tudo bem. O problema aqui começou a partir de 2022, quando ela teve um decréscimo muito grande na receita. Ela saiu de quase 80 bilhões para 63, para 54, depois para 53 no ano passado, ou seja, caiu muito a receita dela, e óbvio que isso se refletiu no lucro líquido, que foi caindo drasticamente aqui, ó, saindo da casa dos 20 bilhões para 8 bilhões, 1 bilhão e chegando a bizarros menos 18 bilhões em 2024, né? Por que o lucro líquido é tão pior que a receita, né? A empresa se estrutura para faturar, investir e investir para ganhar mais e ganhar mais para poder investir, enfim, ela quer fazer aquele ciclo virtuoso que toda empresa busca, né? Acontece que ela foi investindo e a receita não veio. Ou seja, isso se refletiu no lucro líquido. A gente pode ver que de 2021 para 2022 ela teve uma queda na receita, mas os custos aumentaram, as despesas aumentaram, ou seja, ela se estruturou para crescer e a receita não veio, e isso causou um prejuízo gigantesco para a empresa. Bom, dando uma olhada aqui nos outros números, a gente vê que ela tem um patrimônio total crescendo, ou seja, isso vai em linha com o que eu disse, ela foi crescendo, se estruturando para isso. O patrimônio dela total crescendo é bacana, a dívida líquida dela também não é horrível, ela atuava com dívida líquida negativa, foi crescendo um pouco, hoje é em torno de 1/3 do patrimônio total, ou seja, está saudável, não é um problemaço. Fluxo de caixa livre dela também era bem saudável, ia crescendo ano após ano, até chegar em 2022, que aí foi menos 9, menos 14, menos 15, ou seja, deu uma desandada legal aqui, né, a partir de 2021. Bom, em relação ao valuation, é um pouco complicado fazer o valuation de empresa que está dando prejuízo, né? A gente vê que ela era negociada a um PL de em torno de 15 a 20, ou seja, um pouquinho alto, mas ok, porque a empresa era muito eficiente. Se a gente der uma olhada aqui na margem líquida, a gente vê que números excelentes, né? Margem líquida de 20, 25, chegou até 30, alguns anos. O ROI também, muito excelente. Ou seja, ela era uma empresa boa. Foi a partir de 2021 que o negócio desandou mesmo, e agora ela vai ter que ver como que ela vai voltar para os trilhos para voltar a ser uma empresa eficiente como ela era, né?
Bom, já em relação ao gráfico, a gente vai dar uma olhada aqui. A gente gosta de começar com o gráfico semanal, sem linhas por enquanto. E a gente já pode notar aqui que, diferente das outras empresas que eu trouxe, ela não é aquela subida linear, bonitinha. Isso é um ponto de atenção. Cuidado quando você compra uma empresa achando que só esperar ela vai subindo, que não é bem assim. Dependendo da onde você comprou aqui a Intel, você está no prejuízo há mais de 15 anos. Então tem que tomar um certo cuidado, né? Bom, para quem é mais antigo aí, vai lembrar do boom das .coms aqui no final dos anos 90. Ela surfou esse boom aqui, subindo praticamente 600%. Quando estourou a bolha, voltou tudo aqui e ela ficou lateralizada por mais de uma década aqui, ó, de 2002 até 2018, mais ou menos, ela ficou meio de lado. A única subida que a gente pode ver, uma subida mais saudável aqui, foi basicamente aqui de 2010, que ela começou a fazer topos e fundos mais saudáveis, andava, lateralizava, até mais ou menos o final de 2020 aqui, né, 2019, 2020, onde ela entrou numa grande lateralização e desde lá ela despencou mais de 70%, né, que os números começaram a vir horríveis e ela perdeu todo o seu valor de mercado aqui. Bom, já olhando aqui o diário, já com as nossas linhas desenhadas, como a gente havia dito aqui, ela ficou nessa lateralização em 2019, 2020 e a partir de 2021 ela já recuou aqui praticamente 70%, numa tendência de baixa muito bem definida aqui, teve esse respiro aqui, mas já voltou tudo e hoje ela se encontra lateralizada aqui embaixo, né? Desde agosto do ano passado, com esses fundos muito bem definidos, ela deu uma espichada boa aqui de 35%, mas já está voltando tudo, já está caindo 20%. Lembrando que quando uma empresa perde muito valor de mercado, ela vai lá para baixo, ela praticamente vira uma small cap, ela fica extremamente volátil. E isso é um ponto de atenção aqui. Então cuidado com esse tipo de empresa, tá? Porque se porventura ela perder esse fundo e buscar o próximo fundo, já são 30%. Se ela perde aqui, ela já cai quase 50%, ou seja, toma muito cuidado com esse tipo de empresa, porque para você quebrar tua conta é bem fácil, tá? Bom, resumindo em relação a gráfico, então, eu não vejo basicamente nada de interessante nela, eu vejo uma grande tendência de baixa, na verdade. Eu acho que qualquer posição que você tomar aqui, você está arriscando, é muito complicado achar que ela vai voltar aqui 119, 200%, sem um motivo fundamentalista para isso, então toma muito cuidado em operar essa ação, né? Bom, antes da gente colocar ela na nossa prateleira, a gente precisa entender se há ou não há esperanças para a empresa, né? A gente viu que é um caso muito curioso. Era uma empresa que era sólida, é muito famosa a empresa e ela simplesmente desandou. Não foi uma questão macroeconômica, não foi uma questão de setor, foi uma questão interna de más decisões tomadas pelos líderes da empresa que fizeram a empresa simplesmente afundar em 3 anos, né? A questão é, existe luz no final do túnel para essa empresa? Bom, ela tem muitos desafios. O primeiro delas é simplesmente corte de custo, ou seja, ela já cortou 15% do seu quadro de funcionários, ela parou de pagar dividendos, as ações obviamente despencaram. A questão é o seguinte, onde que ela vai conseguir reverter esse jogo, né? Eu vou deixar esse link aqui dessa matéria muito bacana aqui que eu encontrei, super completa, contando toda a história por trás dessa crise da empresa, a reestruturação, os concorrentes dela, a previsão de receita, enfim. Vou deixar aí no link para você, quem quiser investir, precisa dar uma olhada com mais calma nisso, né? Qual que vai ser o grande lance para a Intel? Ela está entrando de cabeça nessa questão de produzir chips para empresas terceiras e bater de frente com outras que são gigantescas, como a própria Samsung e a líder Taiwan Semiconductors, né? Ou seja, ela tem que andar muito ainda para conseguir chegar nos patamares dela, ela está injetando muito dinheiro nisso para tentar arrancar um pouco do market share dessas empresas e poder diversificar sua receita, sair um pouco dessa questão de processadores e criar outras fontes de receita. Isso é muito interessante da empresa, é um movimento bacana, mas gera muito risco. A questão é que ela voltou vários degraus para trás, né? Ela tá ainda na questão de injetar muito dinheiro, a tecnologia dela não é tão avançada que nem as das concorrentes, ou seja, ela ainda vai ter que remar muito para chegar nesse patamar das outras empresas e com isso ela vai correr todos os riscos que uma empresa em crescimento corre, né? Então esse é o grande ponto. Ela tem um objetivo bem definido para o futuro, só que os desafios são enormes e o maior deles é simplesmente arrancar o market share das concorrentes, né? E trazer mais receita para a empresa. Bom, visto isso, eu vou posicionar a Intel aqui na nossa prateleira D.
beleza? Eu fiquei na dúvida se eu colocava ela na E ou na D. Eu coloquei ela na D justamente porque ela tem um nome muito forte. A Intel, ela é muito forte. Todo mundo tem um computador em casa aí, um notebook que tem um processador Intel. Então eu dei meio que esse benefício aí do tamanho que ela já teve, né? Porém, se a gente olhar friamente os números, é um caso muito estranho. Eles tiveram um problema muito forte lá dentro e eles vão ter que reverter isso. Eu não sei como. A questão é que não está no meu radar. Em nenhum momento eu estou pensando em investir nela. E eu vou dar duas dicas aqui importantes caso você queira investir na Intel ou você já invista na Intel, tá? Primeiro delas, estude muito bem o case dela. Eu trouxe de maneira bem superficial o que ela está fazendo, os números dela, mas se porventura você tem ou quer investir nela, entre de cabeça lá no relatório dela, entenda como que ela vai reverter essa situação que ela se enfiou aí. Como que ela vai conseguir fazer esse caso de turnaround e voltar para patamares anteriores? Não precisa ser nas máximas históricas, mas subir 30, 40, 50%. Como que ela vai fazer? Qual que é o objetivo dela a médio e longo prazo, beleza? Bom, a segunda dica que eu vou dar é tenha um plano muito bem estruturado caso você tenha ou pretenda ter Intel na sua carteira. O que eu quero dizer com isso? Saiba seu ponto de entrada, onde você vai estopar, onde você vai tirar seu gain, o que vai acontecer caso os números vierem melhores ou piores. Por que eu estou falando isso? Como a gente viu, ela se tornou uma empresa relativamente pequena, né? Ou seja, ela está extremamente volátil. Qualquer movimentinho dela aqui, ó, já é 25%, para baixo aqui, ó, 30%, 40%. Se você deixar a ação rolar no esquema buy and hold e falar, eu vou comprar e deixar, existe uma grande chance de você se lascar no final, tá? Porque ela pode muito bem perder esse fundo, vir para esse fundo, e se perder aqui vir para R$10, você já vai ter deixado 50% do seu capital, e aí você vai fazer o quê? Você vai entrar com mais, você vai estopar. Por isso que eu tô falando, quando você pega uma ação com essas características, tenha muito bem definido o seu plano de ação. Não faz a estratégia que muitos fazem de buy and hold, que nem muitos fizeram na época da Magazine Luiza, vocês lembram? Quando estava subindo, era tudo maravilhoso, o pessoal comprava e não estava nem aí. Não, a empresa só sobe, daqui 10 anos eu vou colher os frutos. Aí hoje está com menos 90%, menos 95%. Ou seja, não cometa esse erro. Se você quiser tradear a Intel, tenha um plano de ação bem estruturado, beleza? Bom, é isso aí, galera. Vou colocar ela aqui então na prateleira D e a gente vai acompanhando. Ela já subiu 2% desde que eu estou fazendo o vídeo. Ela é extremamente volátil e a gente vai acompanhando no futuro se ela vai subir ou vai descer. E é isso aí, meus queridos. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like aí. Comenta se você tem ou vai comprar a Intel e alguma outra empresa que vocês queiram que a gente olhe. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!